Olá, bem-vindo ao nosso canal Central Filosófico, você que clicou nesse vídeo. Eu quero te convidar a assistir um trecho de uma live que eu gravei aqui em nosso canal Central Filosófico. Conferir um trechinho da live. A genealogia da moral, de certa forma, também ele faz, né, uma crítica ao cristianismo, né? Pelo menos ele faz uma crítica a uma moral cristalizada, né? Uma ética cristalizada que tem fundamentos em uma dimensão metafísica, ontológica, imutável, né? Como se as verdades estão postas desde sempre e são assim. Parece que os valores são muito fluidos, né? São construídos no tempo e no espaço. Então, Entende? entendo. A genealogia da moral, eu acho que é uma obra clássica do Nietzsche. O Deleuze e o Guattari, quando escreve a obra O Antiédipo, eles vão colocar como a obra principal para se entender a questão genealógica do próprio homem. Então, é nessa obra que o Nietzsche vai discutir, então, aquilo que vai fazer parte da sua filosofia, naquilo que eu estou chamando de filosofia madura do Nietzsche, que é justamente uma crítica à moral. Se é um filósofo que pode, que a gente pode dizer, olha, o Nietzsche, de fato, é conhecido pela crítica à moral. E essa crítica à moral está posta justamente na obra em que você citou, que é a Genealogia da Moral, que vem imediatamente após ali o Além do Bem e do Mal. E é nessa obra que ele faz uma crítica, então, à moral, tanto é que o conceito de genealogia, que o Foucault vai utilizar isso muito bem na sua Genealogia do Poder, porque a partir da genealogia da moral, o Nietzsche vai fazer uma crítica não só à ideia de moral, e aí tanto é que ele começa a obra com o título da primeira dissertação o conceito de bom e ruim, bom e mal. Qual seria a diferença entre bom e ruim, bom e mal? Onde é que está posto essa questão? E aí ele vai identificar isso na segunda dissertação, em dizer que tudo isso está posto numa questão de consciência, quer dizer, a moral está ligado muito à nossa historicidade. E na terceira dissertação ele conclui dizendo que o problema todo é o ascetismo. Quer dizer, você tem, então, essa compreensão ascética que está ligada à questão moral, à questão da história da moral. Então, é nesse sentido, João, que você tem toda a razão em citar a genealogia da moral, porque é ali que o Nietzsche vai fazer um estudo genealógico daquilo que é o cerne da questão do Ocidente, que é justamente a questão da moralidade. Pois é, então, me corrija se eu estiver errado, e daí eu já quero fazer um gancho aqui com o conceito, um dos conceitos chaves aqui da nossa conversa. Quando eu olho ali para a genealogia da moral, eu percebo, né? Claro, os valores são criados na história, e ele mostra, por um lado, né, que tem os valores que foram criados na história, e sempre ligado à força, mas existe uma força, né, que está próxima ali de algo mais natural, né, talvez uma vontade de potência, entende? Que se afirma dessa forma, e existe, depois vai falar a moral do escravo, né, talvez um tipo de força que é mais reativa, talvez não está... talvez está no campo da manipulação, né? Talvez esteja, né, no campo da manipulação, né? Do sentimento, enfim. Aí é onde entra essa questão da vontade de potência, né? Bom, primeiro, eu gostaria que o senhor, não sei se eu estou te embaralhando, mas que o senhor já definisse o que é essa vontade de potência, né? E se ela seria, né, um critério, um fundamento de um tipo de moral mais aceitável ou mais próxima da dimensão humana. Entende a pergunta? Entendi. Quando você fala de moral, o Nietzsche vai identificar, então, está lá na obra Além de Bem e Mal, especificamente em um fragmento chama 260, onde ele vai fazer uma diferenciação entre a moral dos senhores
ou dos nobres, ou dos fortes, como queiram, e a moral dos fracos, a moral do subserviente, a moral do escravo, do rebanho. Então, veja, é claro que ele já utilizou o conceito de vontade de potência na obra anterior, que é no Zaratustra, mas é a partir ali do Além do Bem e Mal é que ele vai, então, começar a identificar essa moral, que há uma moral que ele vai dizer que é uma moral dos fracos ou dos escravos, que é justamente essa moral da subserviência, essa moral do rebanho. Por outro lado, ainda nesse mesmo fragmento, 260, o Nietzsche vai identificar que há uma possibilidade justamente de uma moral que se contrapõe a essa moral dos escravos. Tanto assim que ele identifica, ele cita, e eu estou aqui com o Além do Bem e Mal, quando ele fala o seguinte, olha, há uma moral dos senhores e uma moral dos escravos. A moral dos senhores é essa que o homem, que o indivíduo se vê no mundo a partir de si mesmo. Então, veja que isso ele vai retomar na genealogia da moral, justamente nos conceitos bom e mal, bom e ruim. Então, quando ele está propondo que há uma oposição, e ele não está buscando aqui uma dicotomia, mas ele está buscando aqui uma compreensão de que há uma moral de senhores, e eu posso, então, pensar que essa moral dos senhores está ligado à compreensão da vontade de potência, de querer mais vida, querer sempre mais, e querer expandir, não é querer mais vida, é querer expandir a própria vida, porque a vida já é a própria vontade de potência. O problema é que você tem uma moral que inibe isso, que é a moral dos escravos, que tem como fundamento uma compreensão socrático-platônico-cristã. Então, é nesse sentido que o Nietzsche ele está sempre pensando de que há um homem de espécie nobre que se sente como aquele que determina os próprios valores, não aquele que aceita os valores que vêm de um mundo que esteja para além deste. Então, é nesse sentido, a sua pergunta, então, a vontade de potência faz muito sentido aqui nessa nossa discussão entre a moral dos senhores e a moral do escravo, porque a vontade de potência é justamente aquilo que me faz entender enquanto ser que quer expandir a própria vida, não aniquilar e pensar numa vida que esteja para além desta. Então, eu posso dizer que a vontade de potência seria o fundamento da moral do senhor e essa negação da vida, o fundamento da moral do escravo. Assim, porque o problema da vontade de potência não é algo que... Porque a gente não sabe, de fato, o que é a vontade de potência. O que a gente tem é o resultado dessa vontade. Não existe algo... vontade de potência é isso ou aquilo. O que nós temos é justamente entender que a vontade de potência é sempre o resultado da própria existência. É a afirmação dessa existência. Não é querer vida, porque isso o Schopenhauer já está dizendo, querer mais vida. Não é querer mais vida, mas é a expansão da vida. É você expandir-se enquanto ser vivente. É você querer sempre mais. E querer sempre mais é você assumir essa questão do corpo, quer dizer, que é o corpo que tem um privilégio, não algo que está para além da minha compreensão corpórea. Por isso que o conceito da nossa conversa hoje é fisiopsicologia, justamente porque a gente tem um corpo que é aquilo que me faz ser o que eu sou, de querer sempre mais, expandir sempre essa minha vontade de potência, essa minha vontade de poder. Então, é nesse sentido que
Lá no Zaratustra, quando Nietzsche vai dizer assim, lá na seção da superação de si mesmo, quando ele vai dizer, onde encontrei seres vivos, encontrei vontade de potência. E ainda na vontade do servente, encontrei a vontade de ser senhor. Então, essa vontade de ser senhor, que é inerente à própria vida, problema que existe algo, e aí eu vou voltar para aquela sua questão anterior, que é a questão da genealogia da moral, existe algo que me impede de assumir essa minha condição de querer ser senhor, que é justamente a moral, que é a moral dos escravos, a moral da subserviência, a moral da igualdade, a moral do animal, que ele vai chamar no Além do Bem e do Mal, a moral do animal de rebanho, por exemplo, que você não se vê numa condição de indivíduo, mas se vê numa condição de coletividade o tempo todo. Então, é nesse sentido que a vontade de potência, ela afirma essa existência. Então, você percebe que a vontade de potência, eu posso entender aqui como um cerne da filosofia nietzschiana, porque ela perpassa pela questão da transvaloração dos valores, que é uma crítica aos valores, que é uma crítica à política moderna, por exemplo, com a ideia de igualdade, no sentido geral. E a Nietzsche vai dizer tudo isso traz uma consequência ruim, que é justamente uma consequência da igualdade. E essa igualdade me tira essa condição do ser único que eu sou. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.